Olá, alunos da turma TS 46, tudo bem com vocês? Retorno aqui nessa aula, da disciplina de Ética e Postura Profissional na Enfermagem 2. Essa é a nossa última aula e hoje eu vim falar com vocês sobre as comissões de ética de enfermagem na qual existem nas instituições de saúde, tá bom? Vou contar para vocês como é que funcionam essas comissões, como nós podemos participar, ser membros dessa comissão, e em que estabelecimentos elas são obrigatórias ou facultativas em algumas, tá bom? Espero que vocês gostem desta aula. No final desta aula, nós teremos uma atividade complementar que será um apoio de estudo aí para vocês, tá? Em caso de dúvida, pode me deixar algumas perguntinhas via portal, que assim que possível eu consigo responder, ok? Vamos lá. Comissão de Ética de Enfermagem. Então, lá no site do Corém, se a gente colocar lá Corém, São Paulo, Comissão de Ética, ele vai aparecer uma decisão do Corém, que é do plenário, de 14 de 2008. Ele vai demonstrar todos os critérios para a criação de uma comissão de ética de enfermagem na instituição. Desde essa criação, que inclui quem que deve ser os membros, o número de membros, as categorias envolvidas, está tudo descrito lá, tá? Então, essa decisão, ela normatiza a criação, o funcionamento, os procedimentos sindicantes nas comissões de ética de enfermagem no estado de São Paulo, tá? Eu coloquei alguns artigos importantes nessa aula, mas caso vocês queiram, pode estar entrando lá no site do Corém, porque ele está disponível na íntegra, tá bom? Então, o artigo 1, ele fala assim, que é fixar normas para a criação de comissões de ética de enfermagem em todas as instituições que tenham serviço de saúde e seu quadro de profissional de enfermagem formado por enfermeiros, obstetrizes, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem ou ainda exclusivamente por enfermeiros ou obstetrizes, Então, além dele falar que essa comissão de ética de enfermagem é formada por profissionais da enfermagem, ele também vai estabelecer que a instituição ela precisa ter acima de 50 profissionais de enfermagem para que essa comissão seja obrigatória, tá? Serviços, instituições que tenham de 49 para menos, de 50 profissionais de enfermagem, ela é facultativa, essa comissão de ética, tá? Não necessariamente ela precisa existir, tá? Como obrigatoriedade pelo Corém, tá? Capítulo 1. Definições. As comissões de ética de enfermagem exercem por delegação do Conselho Regional de Enfermagem atividade no serviço de enfermagem das instituições de saúde com idoneidade, assumindo funções educativas, consultivas, coliciadoras e de orientação e vigilância quanto ao exercício ético e disciplinar dos profissionais de enfermagem vinculados a tais entes. Comissão de ética de enfermagem, elas não exercem as questões de penalidade, tá? Não confundam isso. Penalidade é realizado pelo Corém ou pelo COFEM, tá? Comissão de ética, normalmente eles investigam os casos, fazem orientações educativas, E em casos extremos, eles levam para o Conselho Regional de Enfermagem tomar alguma conduta, tá bom? Que aí isso sim pode ser que entre em algum tipo de penalidade, mas não é a comissão de ética de enfermagem que atribui, ela aplica, no caso, essas penalidades, ok? As comissões de ética de enfermagem são vinculadas ao Corém, mantendo sua autonomia e imparcialidade, resguardando o sigilo e a discrição sobre assuntos vinculados às consultas de caráter ético e disciplinar dos profissionais de enfermagem. Então, os membros da comissão de ética, eles assinam um termo, de responsabilidade, justamente para que as informações que sejam discutidas nessa comissão de ética, que normalmente se reúne mensalmente, elas não saiam daquela reunião, que as decisões, as condutas, elas não sejam transmitidas
para os outros membros, né, profissionais aí dessa instituição sem necessidade, tá bom? As comissões de ética de enfermagem deverão atuar de modo preventivo, por meio de conscientização dos profissionais de enfermagem quanto ao exercício de suas atribuições éticas e legais, com vista a garantir a assistência de enfermagem segura, a atuação profissional de enfermagem sem qualquer forma de discriminação, violência ou assédio. A atuação das comissões de ética de enfermagem deverá ser conciliadora nas questões de conflitos interprofissionais e que não envolvam terceiros, riscos a usuários dos serviços, pacientes, familiares e à comunidade em geral. Se fornece risco ao paciente, isso pode até ser investigado pela Comissão de Ética de Enfermagem, só que esses casos extremos devem ser encaminhados para o COREN, tá bom? As funções dos membros da Comissão de Ética de Enfermagem são de natureza honorífica, que quer dizer merecedor da honra, né? Então, se os membros eles estão lá, é porque eles foram eleitos, né? Pela equipe ou até mesmo pelos supervisores, justamente por se tratar de algo respeitoso, né? Enfim. Da composição, organização e estrutura. As comissões de ética de enfermagem deverão ser implantadas obrigatoriamente onde existir o serviço de enfermagem com um número mínimo de 50 profissionais de enfermagem em seu quadro de colaborador. É facultativa a constituição da comissão de ética de enfermagem em serviços de enfermagem com um número inferior a 50 profissionais de enfermagem. Artigo 5º. As comissões de ética de enfermagem serão compostas por profissionais de enfermagem, um vínculo empregatício junto com a instituição e terão no mínimo por função. Então, normalmente esses membros também são em número ímpar, tá? Nunca par, né? Normalmente ímpar. E esses profissionais, eles precisam, né? Esses membros da comissão de ética de enfermagem, eles precisam atuar na instituição, eles precisam ser profissionais da instituição, tá bom? Então, precisa ser composto por um enfermeiro, que será o presidente, mais um enfermeiro, que será o secretário, e membros da categoria técnico e auxiliar de enfermagem. Para a função dos demais membros efetivos, sua constituição será entre enfermeiros, obstetrizes, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. As comissões de ética de enfermagem devem seguir os seguintes critérios de proporcionalidade quanto à constituição. Serviço de enfermagem com número igual ou menor que 49 profissionais de enfermagem, sendo esta comissão facultativa, não é obrigatório, tá? Serviços com 49 ou menos profissionais, tá? Deverá ser instituída por 5 membros, sendo 3 enfermeiros e 2 técnicos ou auxiliares de enfermagem, tá? Serviços de enfermagem com número entre 50 e 99 profissionais de enfermagem, essa comissão ela precisa ser obrigatória, tá? E deverá ser constituída por 7 membros, sendo 4 enfermeiros e 3 técnicos e auxiliares de enfermagem, tá bom? Serviços com mais de 99 profissionais de enfermagem, sendo também que é obrigatório, tá? Lembra que acima de 50 é obrigatória a comissão de ética. Deverá ser constituído por 11 membros efetivos, sendo 6 enfermeiros e 5 auxiliares ou técnicos de enfermagem, né? A duração do mandato dos membros das comissões de ética será de 3 anos, admitida apenas na reeleição ou designação. Então, em caso de um desligamento, o próximo suplente acaba subindo de cargo nessa comissão de ética, tá bom? Compete às comissões de ética de enfermagem representar o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo no serviço de enfermagem da instituição, com relações aos assuntos atinentes à ética profissional de enfermagem, divulgar e zelar pelo cumprimento da legislação profissional de enfermagem, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e do Código de Processo Ético dos Profissionais de Enfermagem e das demais normalizações emanantes
pelo Conselho Federal de Enfermagem e pelo Conselho Regional de Enfermagem. Então, a Comissão de Ética de Enfermagem, além de realizar essas ações educativas, né, ela visa monitorar, né, estabelecer o nosso código profissional aí, ver se realmente a equipe ela está seguindo com o código de ética profissional e até do exercício profissional, ok? Também é competência da comissão de ética promover e participar em conjunto com o enfermeiro responsável técnico de enfermagem e enfermeiro responsável pelo serviço de educação permanente de enfermagem, ações preventivas e educativas sobre as questões éticas e disciplinares em enfermagem. Promover e participar de atividades multiprofissionais referentes à ética e bioética. Assessorar a diretoria, chefia, coordenação ou responsável técnicos nas questões inerentes à ética profissional. Participar de atividades educativas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, tá? Lembrando que o nosso Corém é do estado de São Paulo, né? E o Corém São Paulo, ele fornece muitos treinamentos, seja para a própria comissão de ética ou determinados outros assuntos aí para a equipe e para os membros, os profissionais de enfermagem, tá? Ainda segue como competência aí da comissão de ética identificar as ocorrências éticas e disciplinares no serviço de enfermagem onde atua, receber denúncias de profissionais de enfermagem, usuários e membros da comunidade relativa ao exercício profissional de enfermagem, instaurar procedimentos sindicantes, apurar os fatos e anexar documentos comprobatórios relativos a indícios de infração ética, bem como os depoimentos acolhidos. Eu volto a dizer, não é a comissão de ética de enfermagem que aplica penalidades, ela apenas investiga, apura os dados, tá? E em casos extremos, ela deve encaminhar esses casos para o Corém, tá bom? Elaborar o relatório conclusivo sem formular juízo de valor sobre os fatos apurados, limitando-se à narrativa dos fatos, com posterior encaminhamento ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, nos casos em que há indícios de infração ética e disciplinar. Encerrar o procedimento sindicante nos casos em que não for identificado indícios de infração ética ou disciplinar, apensando todos os documentos em processo individualizado e elaborando relatório para arquivo na instituição e ciência do arquivamento para o enfermeiro responsável técnico. Propor conciliação ética no serviço de enfermagem quanto no procedimento sindicante for verificado que houve apenas o conflito interpessoal, sem dano aos envolvidos, a terceiros ou à instituição, em que as partes concordem de comum acordo em se reconciliar sem prejuízo às atividades de enfermagem, devendo o fato ser documentado na comissão de ética. Então, às vezes, se tem alguma intriga entre profissionais, né, da enfermagem, esses casos também podem ser discutidos na comissão de ética de enfermagem e até mesmo, isso sim, a comissão de ética consegue intervir, né, nesses conflitos interpessoais aí, tá bom? Comunicar formalmente e imediatamente ao Conselho Regional de Enfermagem ou enfermeiro responsável técnico, né, enfermeiro, enfermagem, né, direção, coordenação de enfermagem e demais autoridades competentes, indícios de ilegalidade na prática do exercício profissional de enfermagem, quando configurada a impossibilidade de sanear tais condutas em âmbito institucional. Então, se a comissão de ética de enfermagem, né, vai fazer uma busca ativa da habilitação desse profissional, né, em exercer a profissão e constata que pelo Corém ele está inadimplente, né, não está apto a exercer o exercício profissional, a comissão de ética ela deve pontuar isso para a direção, para a supervisão de enfermagem, para o próprio Corém, tá? Justamente para que o profissional não esteja atuando de forma ilegal na profissão, tá?
Solicitar ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo assessoria técnica quanto a fatos com apuração assim o requeira. Manter os dados dos membros da Comissão de Ética de Enfermagem atualizados juntos ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Então, se por um acaso, né, existe um desligamento de um colaborador, né, de um membro da equipe da Comissão de Ética de Enfermagem, eu preciso comunicar o COREN sobre esse desligamento e a substituição de tal membro da equipe, tá bom? Das eleições, como eu faço para participar, né, da Comissão de Ética de Enfermagem? Eu vou contar para vocês agora. A convocação da eleição será feita pelo enfermeiro responsável técnico por meio de edital a ser divulgado na instituição no período de 60 dias antes da eleição. Então, o responsável técnico, muitas vezes ele é o supervisor de enfermagem, né? Ele lança um edital na instituição dizendo, né, sobre essa possibilidade de participação da eleição e colocando alguns critérios, lembrando que esses critérios o membro, ele não pode estar inadimplente com o conselho, né? Precisa estar com as suas anuidades pagas, né? E o registro atualizado no Conselho Regional de Enfermagem, tá? São critérios para integrar a comissão eleitoral e a comissão de ética de enfermagem. Manter vínculo empregatício na instituição na qual será implantada a comissão de ética de enfermagem. Apresentar regularidade cadastral e financeira junto ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo em todas as categorias que esteja inscrito, mediante apresentação de certidões negativas no período vigente do prazo eleitoral. Então, o colaborador, né, o membro aí, né, o profissional que quer participar da Comissão de Ética de Enfermagem, ele precisa, né, não estar em débito com o Conselho Regional, tá bom? Não ter condenação transitada em julgado em processo administrativo e ou processo ético junto às instituições que prestem serviços de enfermagem, ou no Conselho Regional de Enfermagem, respectivamente no período inferior a 5 anos, a contar da data do registro da candidatura. Então, esse profissional que quer participar da comissão de ética, ele não pode ter nenhuma penalidade, tá? Principalmente junto ao COREN. Não possuir anotações de penalidade junto ao seu empregador nos últimos 5 anos. A comissão de ética de enfermagem empossada deverá estabelecer cronograma de reunião mensal ordinariamente e reunir-se de forma extraordinária quando necessário. Então, mensalmente, a comissão de ética ela se reúne, né, para discutir algum caso ou até definir alguma ação, né, mensal. E ela também pode se reunir em casos à parte, né? Então, às vezes no mês tem 2, 3 reuniões extraordinárias para discutir algum fato que tenha acontecido na instituição. Bom, a ausência injustificada mais de 3 reuniões consecutivas e ou alternadas excluirá automaticamente o membro efetivo, que será substituído por membro suplente, se houver, e o fato será comunicado formalmente ao enfermeiro responsável técnico e ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Então, se aquele profissional que faz parte da Comissão de Ética de Enfermagem, ele não participa das reuniões, né, não interage, após 3 reuniões consecutivas não sendo justificadas, ele perde o seu cargo na comissão de ética, tá? Então, ao perder o cargo, o responsável técnico, né, o presidente da comissão de ética de enfermagem, ele precisa comunicar ao COREN sobre o desligamento desse membro, tá bom? Na desistência de um dos membros da comissão de ética de enfermagem, este será substituído por profissional de enfermagem da mesma categoria profissional, do quadro de suplentes, se houver, comunicando o fato imediatamente e formalmente ao responsável técnico e ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, do mesmo jeito que esse profissional ele pode ser desligado pela não participação, ele também pode desistir, né, de fazer parte da comissão de ética e isso deve ser comunicado ao COREN também, tá?
Cabe à Comissão de Ética de Enfermagem o recebimento de denúncias e infrações ético-disciplinares em enfermagem para apuração prévia e análise por meio de procedimentos sindicantes. Não cabe à Comissão de Ética de Enfermagem a caracterização e aplicação de penalidade às infrações éticas e disciplinares em enfermagem. Tal atribuição é de competência exclusiva dos conselhos de enfermagem, tá? Então, não é a comissão de ética de enfermagem que aplica as penalidades, né, de multa, cassação, suspensão, censura, é o COREN e o COFEN, tá? Quando o fato denunciado se tratar somente de questões administrativas, sem envolver risco a terceiros, a segurança de paciente e profissional de enfermagem e sem supostas infrações ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e à legislação profissional de enfermagem, a Comissão de Ética de Enfermagem deverá encaminhar os fatos para enfermeiro responsável para prosseguimento na tramitação junto à direção da instituição. Então, esses casos, né, que não envolvem danos a terceiros, a Comissão de Ética de Enfermagem, junto com o responsável técnico, eles conseguem aí resolver, estabelecer alguma ação a esses casos, tá? Quando o fato denunciado for relacionado às questões administrativas e envolver 2 ou mais profissionais de enfermagem por desentendimento que não tenham acarretado danos a terceiros sem enquadrar-se em infrações ético-disciplinar prevista no Código de Ética Profissional de Enfermagem, poderá ser proposta a conciliação entre as partes envolvidas e, mediante vontade expressa dessas, será realizada a conciliação. Então, lembra que eu falei, às vezes, em casos de intriga entre profissionais, né, interpessoal, a Comissão de Ética de Enfermagem ela também pode atuar nesses casos, tá? Desde que esses casos não tenham causado danos a terceiros, tá bom? São considerados fatos graves com suposta infração ético-disciplinar, nos quais os autos dos procedimentos sindicantes devem ser encaminhados ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, são considerados aí questões graves que muitas vezes resultam em penalidade por parte do COREN. Alguns exemplos, que ofendem a integridade física, mental e moral de qualquer pessoa sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros, que provoquem debilidades temporárias de membro, sentimento ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros, que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentimento ou função, dano moral irremediável da pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais e financeiros, que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentimento ou função, dano moral irremediável na pessoa. E disposições gerais, só para a gente finalizar, né? O Conselho Regional de Enfermagem promoverá seminários com a participação dos componentes da comissão para orientações e esclarecimentos, visando o aperfeiçoamento técnico e científico da atuação das comissões de ética e de enfermagem. Então, o COREN, né, do estado de São Paulo, ele realiza, né, periodicamente algumas capacitações, né, treinamentos, seminários com os membros das comissões de ética, né, de enfermagem das instituições, justamente para orientar, nortear essas comissões de como agir, né, de como conduzir determinados casos e até mesmo atualizá-los de determinados assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode deixar as perguntinhas aí e beijo, até mais, pessoal!